Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho fazer com vocês as orientações para a correção da segunda semana do primeiro ano do ensino médio, do volume 1, tá? Desse PET de 2021. Olha só, o tema colocado aqui agora foi interpretação de textos e preposição. Olha, no recapitulando aqui, nós temos a definição do conteúdo preposição. É uma classe de palavras, né? Igual nós temos as 10 classes, substantivo, adjetivo e enfim, a preposição é uma dessas 10 classes, que tem por objetivo estabelecer entre palavras e orações relações de sentido e de dependência. Então, isso aqui é importantíssimo para as atividades seguintes. Que relação de sentido? Ele bebeu a Coca-Cola e ele bebeu da Coca-Cola. E aí, qual que é a diferença? Raciocine aí comigo. Olha, as preposições em língua portuguesa são... Aqui já tem para vocês uma listinha. Olha, o traz aqui é esse traz com S, que é preposição, porque nós temos também do verbo trazer com Z, que é diferente, tá? É verbo. Agora que já relembramos, vamos às atividades. Leia o texto e responda o que se pede. Pessoal, primeira coisa, Cecília Meirelles é um texto para ser lido, né, os textos da Cecília, e para serem relidos. Então, já comecem a reflexão de vocês aqui, pensando compensação. Reflitam, o que é compensação, gente? Um ato ou efeito de compensar, né? Compensar de quê? Que texto é esse que trata de compensação? E a Cecília tem essa leitura muito profunda. Eu sugiro que vocês aí, com o PET de vocês, acompanhem aqui a leitura comigo, viu? Hoje, eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas, onde umas boas senhoras pousassem no papel com delicadeza, não para sobreviverem eternamente, mas para mandarem seu retrato às amigas com finas letras de sincera afeição. Um álbum onde aparecem os bons velhos que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio e não tinham medo de fantasmas do porão. De lá de dentro de seus retratos, essas senhoras estariam dizendo: meus filhos, nada disso vale a pena. E saberíamos que falavam de parentes sôfregos ávidos de partilhas, uns querendo herdar as terras do morro, outros a mata, outros a várzea, todos vivendo já do testamento antes mesmo da extrema-unção. Hoje eu queria ficar folheando este álbum, onde não desejaria encontrar aqueles herdeiros. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica e integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio. Uma existência total no seu mistério. E antes da flor? Não sei. Esta ignorância humana, esse silêncio do universo, a sabedoria, hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser, livremente, sem interesse próprio, confiante, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano 2100, de ter emprego público, férias, abono de Natal, Montépio, prêmio de loteria, discurso à beira do túmulo, nome em placa de rua, busto no jardim. Ó nuvens prodigiosas, criaturas efêmeras que estáis tão alto e não pretendeis nada, e sois capazes de obscurecer o sol e de fazer frutificar a terra, e não tendes vaidade nenhuma nem apego a esses casos. Hoje eu quereria andar lá em cima nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. Hoje eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabras, no puro deserto amarelo, onde só reina o vento grandioso que leva tudo, que não precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente. O vento solitário que vai para longe de mãos vazias. Hoje eu queria ser esse vento.
Gente, Cecília Meirelles é muito, muito, muito linda, tá? A poesia, os textos, então assim, leiam, ela traz eu chamo de um acalento aos corações. Aí vem a atividade pedir. Identifique e escreva o tema principal que é tratado no texto. Gente, a primeira coisa, vou dar uma dica a vocês, é o seguinte: tudo que ela queria fazer, né? Se ela queria fazer, é porque ela não faz. Então, nós temos aí na demarcação de um pretérito imperfeito uma ação que não foi realizada, tá? Então, aqui nós temos, o que ela quer? Observar aqui primeiro, né, a manifestação de um desejo. Depois ela vem aqui com esta ignorância humana. Aí ela retrata, né, esse silêncio do universo e tal, é como se fosse uma crítica colocada aqui. E ela vem, hoje eu quereria estar no deserto amarelo. Aí ela já retoma com esse verbo quereria, que indica para nós o futuro do pretérito, um futuro do passado. O que é isso, meu Deus? É um futuro, gente, em relação a um passado psicológico, né? Algo que a pessoa desejou muito realizar no passado, que era condicionada a alguma coisa que não aconteceu, como se tivesse aí um certo aprisionamento. Do que se trata? E aí vocês que formatem as respostas de vocês e também releiam. A começar pelo título que nós temos, que é compensação, gente, que é o ato ou efeito de compensar, né, a respeito de algo. Nós temos, assim, um desejo de ser compensado pela simplicidade, um desejo de ser livre, de estar fora da realidade. Então, assim, é isso que a Cecília Meirelles traz e que vocês vão precisar reler, observar e formatar essa resposta de vocês aí, ok? Então, que trecho que nós temos? O tema principal que é tratado no texto. Eu colocaria algo relacionado a essa fugacidade, né? Mas que vocês vão definir aí, eu estou convidando vocês a observarem, a essa questão da busca pela simplicidade. Quando eu falo fugacidade, é da fuga pela realidade que está imposta e que de alguma forma está incomodando aí esse eu lírico, né? Alguma parte do texto, vocês podem encontrar diversas provas nesse sentido. Esta ignorância humana, este silêncio do universo. Então, olha, aqui eu acho um trecho muito interessante, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas. Então, ela faz outras críticas também, muito claras, quando ela fala, né, das pessoas que vivem aí de heranças, antes mesmo da extrema-unção. Então, vocês podem localizar, está aqui nesse trecho. Então, tem muitos trechos que vocês conseguem justificar algo nesse sentido. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Esse trecho da Cecília, ele tem uma riqueza de escrita muito trabalhada para a linguagem formal. Aquilo que foge um pouquinho da linguagem formal, que traz, né, uma expressão um pouco mais próxima da coloquialidade, não é pelo que a variante linguística traz, mas é também pela construção de sentido que o texto literário requer. Então, tem o trecho aqui para vocês. E tem assim, a autora compara duas variantes linguísticas. Aqui já começa a minha discordância com a questão, porque eu não acho que ela compara nada, mas beleza. Então, a autora compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Escreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. Então, olha só. Vamos pensar na variante formal, na variante informal, né? Vocês já estudaram isso no primeiro ano, que vocês têm lá a língua padrão formal, a língua coloquial e tal. Quando nós pegamos, hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, tem vocês podem até pensar por esse sentido, tem uma simplicidade muito grande aqui, que aproxima bastante da questão do coloquialismo. Tá? Se nós formos pegar também pelas inadequações, olha, um livro que me levasse, olha o verbo levar, esse verbo traz a conotação de destino, de movimento. Então, pela regência padrão da língua portuguesa, quem leva alguém a algum lugar e não por algum lugar. Então, assim, não quer dizer que a Cecília não tenha escrito isso aqui com correção, mesmo porque o texto tem licença poética, é uma arte, né? Levar-se por essas solidões de natureza,
e, enfim. Então, tem aí algumas conotações que vocês vão encontrar que trazem essas demarcações que podem ajudar vocês a responderem. Que grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Eu fiz aqui para vocês, olha, a informação aqui que muitos não sabem. Esse A com acento grave, que muito aluno chama de A craseado, não existe A craseado, é A com acento grave, né, que a crase é a fusão da preposição com a artigo, é isso que nós chamamos de crase. Ele traz uma preposição aqui dentro, porque é um A, preposição, mais um A de artigo. O no é a contração da preposição em mais o. Então, eu moro em o estado, não dá certo. Eu moro no estado, assim como o na é formado por em mais a. Então, encontrou isso aqui, nós temos sim a junção de preposição. A mesma coisa do naquele, porque esse na aqui é o em mais o azinho que juntou e ficou naquele, beleza? Então, localizem aí, acho que não está difícil. Essa questão de número 3, gente, eu achei assim extremamente interessante e bem formulada. Achei assim uma das questões mais ricas para se trabalhar, preposição que eu vi em várias atividades. Então, olha só, observe os textos 1 e 2. Nesse texto 1, eles fizeram praticamente a mesma escrita do texto 2, né? Aqui eles fizeram uma reconstrução textual, vamos dizer assim. Os textos 1 e 2 possuem uma estrutura semelhante. Então, já deram aqui. E as palavras negritadas neles são preposições. Então, o sentido criado no texto 1 é o mesmo que no texto 2? Qual a diferença de sentido que a mudança de preposições causou em cada texto? Então, vejam, a primeira coisa é o mesmo sim ou não? E depois vocês vão justificar, né? O que acontece? Aqui eu já vou ajudar vocês a pensarem um pouquinho, que é da seguinte forma. Vejam só. Nesse texto 1, gente, nós temos assim: hoje eu queria estar entre as nuvens, ou seja, no meio delas. Hoje eu queria estar contra as nuvens. Então, já não está no meio, está no sentido contrário. Na velocidade das nuvens, raciocinem comigo. Então, se é na velocidade das nuvens, eu estou junto a elas. Na velocidade sob as nuvens, eu não estou mais junto a elas. Sob é embaixo. Então, nós vamos pensar o quê? É embaixo de algo. Então, já tem uma diferença. Na sua fragilidade, na sua docilidade de ser, para a sua fragilidade, para a sua docilidade de ser, aqui, olha, eu tenho uma sensação mais estática e aqui eu tenho a sensação de objetivo. Eu vou estar na velocidade abaixo das nuvens para isso. Então, tem uma finalidade aqui. Então, olha, nós temos um sentido aí bem contraditório, vamos dizer assim, né? Agora, vocês vão, pensando nisso, responder. Eu vou dar uma dica a vocês para formatar essa resposta, tá? Então, assim, vamos imaginar que vocês tenham respondido não, aí ponto, ou se vocês tiverem respondido sim, coloquem ponto aí e continuem. Enquanto no texto 1, o eu lírico demonstra isso e isso, vírgula. No texto 2, e aí vocês podem justificar dessa forma, tá? O eu lírico é a pessoa que fala aí no poema, tá? Bacana usar isso. Se vocês gostaram das explicações, se ajudaram vocês, conseguiram formatar aí, depois me contem. Quem não gostou, não coloca lá o que vocês acham que poderia melhorar, porque assim vocês vão me ajudar também a contribuir de forma mais positiva com vocês. Compartilhem com os colegas, divulguem.